Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias, o livro de Abacuque, capítulo 1. Nós vamos ler hoje do verso 5 ao verso de número 11. Abacuque 1, 5 a 11 é o nosso texto de hoje, dando sequência à nossa exposição em Abacuque. Exposição essa que nós demos o título de Do Lamento ao Louvor, um caminho pavimentado pela justiça de Deus. Nós, na semana passada, refletimos um pouco acerca da oração de Abacuque, essa oração de lamento, onde o profeta inicia com um até quando, falando, clamando ao Senhor, e ele já vinha clamando constantemente ao Senhor, para que o Senhor o livrasse da maldade, da violência, da injustiça que havia nos seus dias, no seu tempo, e ele clama a Deus por isso, e ele clama insistentemente, e Abacuque clama de forma que nós podemos perceber no texto, e como nós vimos na semana passada, ele clamava e tinha a sensação de que Deus não estava ouvindo, e ele estava diante do silêncio do Senhor, e ele está ali perguntando a Deus o que a gente refletiu um pouco e chamou também de o problema do mal. O problema do mal, esse termo não foi inventado, né, por mim, mas é um termo que é usado, é um questionamento, um problema, porque não é algo simples de resolver, onde se questiona se Deus ele é todo bondoso, se Deus ele é todo poderoso, e se Deus sabe todas as coisas, por que o mal existe? Na mente das pessoas, a gente viu que isso começou há muitos anos, né, ainda no século III a.C., esse questionamento veio à tona, né, como que alinha esse caráter bondoso, todo-poderoso de Deus com o mal, como se eles não pudessem coexistir, e nós refletimos um pouco acerca disso, e nós vimos que essa era a crise também de Abacuque, e talvez essa seja a crise de você, né, neste dia, de você nesta manhã, onde você esteja se perguntando: Deus, por que eu passo por sofrimento? Por que nós passamos por uma pandemia como essa? Se o Senhor é bondoso, por que o Senhor não tira essa pandemia? Ou se o Senhor Deus é todo poderoso, por que o Senhor não aniquila o mal de uma vez por toda? Então, a reação de Abacuque diante de todos esses dilemas, nós vimos que foi uma oração de lamento. Ele dobrou o seu joelho diante de Deus e ele abriu o seu coração a Deus, como forma de lamento, e a gente viu que o lamento não é um problema. Como muitos acham que o lamento de fato é um problema, a gente viu que ele não é um problema em si, mas ele consiste numa ferramenta que Deus nos dá para lidar com os sofrimentos da vida, certo? E como nós estamos pensando aqui, estamos fazendo uma série em Abacuques, nós vamos começar a perceber que o Abacuque clama, Deus responde, Abacuque ora de novo, Deus responde de novo. Então nós vamos começar a perceber esse diálogo, mas não de uma vez, mas nós vamos perceber isso a cada domingo. E como nós vimos na semana passada, Abacuque clamou, e hoje Deus responde a Abacuque. Deus quebra esse silêncio. Alguns estudiosos vão estipular aí que eram 7 anos de silêncio, mas nós não temos como saber com certeza quanto tempo era, mas Deus quebra esse silêncio, e nós vamos ver agora, ler o que Deus respondeu a Abacuque. Vejamos o que diz a palavra do Senhor, verso de número 5. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas.
Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua indignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta areia, zombam dos reis, os príncipes são motivos de riso para eles, riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. Vamos orar mais uma vez? Pai soberano, suplicamos, ó Deus, que abra o nosso entendimento nesta manhã para ouvir a Tua palavra. Te suplicamos, ó Pai, que tenhamos o coração aberto para receber a boa semente da Tua palavra e o que ela venha a falar até nós. Senhor Deus, assim como Abacuque diz que dura é esta revelação, essa palavra, ó Deus, nos ensina, ó Pai, a ouvir sentenças como essas, ó Deus, crendo que o Senhor o faz, nos exorta em amor, para que nós sejamos moldados ao Teu caráter. E que eu esteja aqui como instrumento em Tuas mãos, para que tudo que eu venha falar seja tão somente a exposição fiel da Tua palavra, Senhor Deus. Que eu esteja debaixo da autoridade dela, atrás da Tua cruz. E assim como João Batista, Senhor Deus, eu digo, que Cristo cresça, que eu diminua. É o que eu clamo a Ti, nesse momento, ó Pai. Fala-nos por meio da Tua palavra, que eu aqui seja um instrumento Teu. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Queridos, quero pegar aqui e relembrar o convite à adoração que o Tiago fez no começo do culto, acerca de quão difícil para nós é estar numa sala de espera. Numa sala onde, como bem disse o Tiago, onde nós não sabemos o que virá após ela, seja a sala de espera que for, seja a entrevista de emprego, como ele bem citou, seja o médico, ou seja qualquer outra espera. Nós não gostamos de esperar. Principalmente a nossa geração, conhecida como a geração fast food, que é tudo muito rápido. Nós queremos as coisas de forma frenética. Eu nunca esqueço de uma jovem que veio conversar comigo com algumas crises acerca de questões na fé que eram ligadas ao problema do mal, onde ela tinha questões profundas, sinceras, e que eu comecei a conversar e responder. Mas ela disse o seguinte: não, isso é complexo demais. Por que você não tira a minha dúvida com áudio de 1 minuto? Aí eu parei, pensei, li aquilo, reli de novo, e disse: como que alguém pode querer solucionar um problema que há 2000 anos, ou mais, há séculos, as pessoas tentam responder, muitos dedicaram a sua vida para encontrar a resposta, e ela quer responder no áudio de 1 minuto. As pessoas querem respostas simples para problemas complexos. Ou as pessoas clamam a Deus na esperança de que Deus, com uma frase, resolva todos os seus problemas. E elas clamam, oram, choram diante de Deus, na expectativa de que Deus solucione tudo com uma resposta simples. Nós vimos que
o lamento ele faz parte do sofrimento, da dor, mas nós não podemos esquecer que muitas vezes Deus pode não responder às nossas orações, e nós precisamos estar preparados para isso, mas não somente para o silêncio de Deus, devemos estar preparados também, assim como Paulo, diante do seu clamor, Deus olhar para ele e dizer: Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, o que Deus está dizendo: Paulo, eu não vou tirar esse sofrimento, você vai permanecer com ele, porque há um propósito nisso. Então Deus pode responder para nós: não. Mas Deus pode também responder para nós: tudo bem, farei aquilo que queres, mas não como você imagina. E essa foi a resposta de Deus para Abacuque. Por isso que o tema da nossa mensagem hoje é: quando a resposta de Deus assusta. Deus respondeu a Abacuque, mas quando Abacuque ouviu a resposta do Senhor, Abacuque ficou assustado. Interessante que o próprio Deus preparou Abacuque e a nação de Israel para essa resposta, quando no verso 5 ele diz: eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. A resposta de Deus choca Abacuque e a nação de Israel, e nós vamos entender por quê. Nós vamos entender por que essa resposta choca. E para isso nós precisamos lembrar um pouco do contexto de Abacuque. Abacuque estava vivendo numa época, como nós vimos na semana passada, muito diferente da época que ele viveu na sua juventude. Quando Abacuque ele era mais jovem, ele havia vivido no tempo de um rei que agradava a Deus, no tempo de um rei que havia feito ali uma reforma espiritual na nação de Judá. E ele viveu uma era dourada, uma era de ouro, uma era que o povo estava ali vivendo um grande avivamento. Era a era do rei Josias, um rei que agradou a Deus, um rei que viveu de acordo com a palavra de Deus. Mas, passados os dias do rei Josias, os seus descendentes, os seus filhos, que assumiram o trono, já estavam ali numa fase mais madura da vida de Abacuque, começaram a conduzir o reino de mal a pior. Então aquela era que Josias havia, todas aquelas reformas que Josias havia feito, não foram suficientes para que os seus filhos, ao assumirem, continuassem, eles entraram em total decadência. Abacuque, ele cansou de esperar para ver se o Senhor daria jeito naquela situação. Abacuque, olhando para toda injustiça, toda maldade, toda impiedade na nação de Israel, na nação de Judá, e aí ele clama: até quando? Até quando, Senhor? Está insuportável essa situação. Até quando o Senhor vai ficar alheio a tudo isso? E no sermão passado, eu expliquei que essa oração ela não é ruim. Ela pode vir sim acompanhada de pecado, pode. Mas em si ela não é errada. A oração em si, ela é um clamor pela justiça de Deus. Ela é um clamor para que Deus manifeste a sua justiça. Mas aí Deus responde a Abacuque agora, e ele responde de uma forma que vai surpreender Abacuque. E é curioso que quando responde, Abacuque ele vai ficar assustado. E a gente vai ver isso no sermão da semana que vem. A geração de Abacuque, ela deveria observar o que estava acontecendo ali, o desenrolar da política internacional dos seus dias, porque Deus estava para agir de uma forma chocante e surpreendente. Olha o que diz o verso 5. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. É como se Deus tivesse dito o seguinte: você reclamou de tudo que você vê? Você reclamou que tudo que você vê é violência e maldade? Agora, vejam
todos o que farei por causa dessa violência e dessa maldade. Fiquem atentos, olhem, vejam, Deus responde ao pecado do povo com a lei do talião. E o que significa essa lei do talião? É a lei de retribuição, é o famoso olho por olho e dente por dente, como está lá em Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20 e Deuteronômio 19, 21. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte: olha, vocês estão olhando, estão vendo, reclamando por causa da violência, por causa da injustiça, pois a violência de vocês, ela será julgada com a violência dos babilônicos. Olha o que diz o verso 9: eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente. Não apenas pela violência dos babilônios, mas a sua perversão da lei seria punida por um povo que era uma lei para si mesmo. Era um povo que criava leis para si. Um povo que dizia que a lei era eles mesmos. Eles não tinham qualquer senso de uma lei natural, de uma lei universal. Olha o verso 7. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Ou seja, vocês estão dizendo que a lei se afrouxou? Vocês não estão obedecendo a lei? Então essa nação que cria uma lei para si, que eles são sua própria lei, essa nação julgará vocês. A lei do talião seria subsequente também aplicada aos babilônicos. E a gente vai ver isso em Abacuque 2, do 6 ao 19. Ou seja, mostrando que o controle soberano de Deus sobre as nações não elimina a responsabilidade humana. Deus está no controle de todas as nações, mas aquilo que o homem faz, as nossas ações também serão punidas e responsabilizadas. A soberania de Deus, ela não vai eliminar a responsabilidade humana, elas não são conflitantes, elas caminham juntas, mas elas não se conflitam, elas não se anulam. O uso de uma nação como vara de disciplina também foi revelado a Jeremias, que era um contemporâneo de Abacuque. Jeremias, ele vai alertar o povo acerca disso. Ele fala isso várias vezes no seu livro. Ele alerta aquela nação que virá uma outra nação que julgará, que será ali como uma espécie de vara de disciplina do Senhor para a nação de Judá, se eles não se arrependessem. A diferença acerca, o que Deus advertia acerca desse juízo, muito antes de Abacuque e Jeremias. Antes de Deus alertar, olha, virá uma nação, Deus já estava alertando o povo, pois já tinha sido dito por intermédio de Moisés, que a quebra da aliança seria castigada com a invasão de uma nação longínqua. Deuteronômio 28, 49 até o 57. Moisés já havia alertado isso. Olha, depois que ele estabelece a lei, ele diz: a quebra dessa lei será castigada, a quebra dessa aliança será castigada por uma invasão de uma nação longínqua. Eles já haviam sido advertidos. Eles já haviam sido orientados, mas parecia que eles não levaram a sério. Eles não levavam a sério a advertência do Senhor por meio da sua palavra, por meio dos seus profetas. É semelhante uma criança quando ela avisa ao pai, quando o pai avisa a criança, melhor dizendo, que irá disciplinar: olha, não faça isso. Se você fizer, você vai ser castigado. Você vai passar a semana sem TV, ou vai passar a semana sem um brinquedo favorito, alguma coisa. O pai vai disciplinar. E o filho não leva muito a sério. E ele continua ali desobedecendo ao pai, até que chega um momento em que o pai puxa aquilo. Você agora está de castigo. Você está sendo disciplinado. E o filho se assusta. Assim como Abacuque se assustou, assim como a nação se assustou, o filho se assusta. Mas ele tinha sido avisado. Ele tinha sido orientado de que aquilo aconteceria. A grande questão é que o castigo público
da nação seria um espetáculo, um testemunho às nações, a maldição divina por conta da quebra da aliança. Moisés fala isso em Deuteronômio 24 e 25. Salomão, ele experimentou esse tipo de juízo por conta da sua idolatria, lá em 1 Reis 11, 14 e 23. O mesmo aconteceu com o reino do norte. O reino de Israel, depois de Salomão, o reino foi dividido. E aí, o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul, que ficou chamado como Israel e Judá. O reino do norte, ele já havia sido julgado, ele já havia sido punido por conta da sua maldade, por conta da desobediência à lei, a quebra à aliança. Ele já havia sido tomado, a nação já havia sido tomada, e o reino e o povo e a nação de Judá, vendo os seus irmãos ali, a nação do norte sendo punido, ainda assim eles continuavam como se não tivesse problema, ou como se Deus estivesse brincando, né? Contudo, Judá não aprendera com as lições da história. Desde os dias de Noé, em que a humanidade não deu ouvido ao pregador da justiça, como 2 Pedro 5,5 vai dizer acerca de Noé, passando pelo período da monarquia, então, desde o período de Noé, passando também pelo período da monarquia, no qual Israel não creu nos profetas, Judá acrescentara o número de incrédulos. Eles passaram a não crer nisso. Mesmo com tantos avisos, com tantos sinais, por que a resposta ainda continuava surpreendente? Por que será que eles não acreditavam que Deus julgaria eles? Tem algumas razões para isso. A principal razão é que havia entre o povo ali de Judá uma teologia popular naqueles dias. E essa teologia que existe ali entre os séculos 8 e 7 a.C. E eles não acreditavam que seria possível a destruição de Israel. Temos vários textos bíblicos que vão mostrar isso. Amós 6, do 1 ao 7, Amós 9, 10, Miqueias 2, 16, Miqueias 3, 11, Sofonias 1, 12, Jeremias 5, 12, Jeremias 6, 14, Jeremias 7, do 1 ao 20. Vários textos apontando para essa teologia popular, essa crença popular de que Jerusalém jamais seria destruído. Eles achavam que Deus nunca o sujeitaria à espada, que Deus jamais julgaria aquela nação. Quando Jerusalém caiu, Jeremias ele lamentou, e a lamentação de Jeremias, né, esse texto está lá em Lamentações 4, do 12 ao 13, e esse livro de Lamentações de Jeremias se dá depois da tomada de Israel, depois que se cumpre aquilo que Deus está falando aqui para Abacuque e alertou também para Jeremias. Quando isso acontece, Jeremias escreve um livro só lamentando pela queda de Jerusalém. E olha o que ele diz no capítulo 4, verso 12 e 13. Ele diz: não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Olha que interessante o que ele está dizendo aqui. Ele diz: olha, não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Ou seja, eles não acreditavam que isso ia acontecer. E eles ainda estavam sem acreditar, mesmo vendo. É aquela história, né? Eu só acredito vendo. E quando vê, a pessoa diz: eu ainda não creio, né? Esta era a principal razão para que a revelação de Deus a Abacuque fosse considerada surpreendente e inacreditável no verso de número 5, como o próprio Deus vai dizer: vocês não crerão naquilo que eu
hei de fazer. Mas, seguindo o texto, nós vemos que Deus disse que faria, Deus vai relatar aqui o que ele faria na geração de Abacuque. Olha o que ele diz no verso 5: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo tal obra que vocês não acreditarão se lhes contar. Olha o que ele vai dizer: porque no tempo de vocês eu realizo tal obra. Nos dias do rei Ezequias, Deus poupou Jerusalém da invasão da Síria. Está lá relatado em 2 Reis 19, você pode depois em casa ler, e também 2 Crônicas 32, quando Deus poupou ali a invasão de Jerusalém. Agora, porém, o que fora dito, o que fora predito a Ezequias iria se cumprir. Aquilo que Deus disse: olha, vou poupar vocês agora, mas aquilo que Deus haveria alertado, que está lá em 2 Reis 19, você pode ver na continuação desse relato, isso iria acontecer. O inimaginável, ou seja, a invasão de Jerusalém aconteceria. A Jerusalém que era visto por aquele povo como, sabe, a menina dos olhos dele, como algo que havia mais precioso para eles, a nação de Judá, de certa forma aquilo seria invadido. Isso aconteceu. Um agravante e também uma surpresa é que o castigo viria nos dias da geração de Abacuque. Olha o que ele diz: porque no tempo de vocês. Há algumas coisas que a gente olha, que a gente observa, e que nos causa medo. Tem algumas coisas que a gente olha para a nossa nação, para a nossa geração, e a gente pensa: onde essa geração vai parar? Como será o futuro dos nossos filhos e netos? Às vezes eu penso, reflito sobre isso. Mas, por um lado, a gente fica assim: eu sei que o mundo vai de mal a pior, mas uma frase que a gente sempre escuta: eu não viverei para ver essa total decadência da nossa sociedade. Ou então, alguém que vai ao médico e o médico diz: olha, você tem um problema sério, que isso pode se agravar daqui a 20, 30 anos. Você diz: 20, 30 anos dá um bom tempo. Mas quando ele diz: olha, você tem um problema sério, você precisa tratar disso urgente, para ontem, senão, com 3 meses, isso vai se agravar. Aí você já fica preocupado. Sabe por quê? Porque há um senso de urgência. E é isso que Deus está dizendo para Abacuque: olha, não é a geração futura, não é outra geração, mas está dizendo, no tempo de vocês. Ou seja, tudo isso que Deus está aqui revelando para eles, acontecerá no tempo deles. Eles seriam subjugados. Eles seriam a geração que sofreria tudo isso na mão dos inimigos. Cerca de um século antes de Abacuque, o rei Ezequias ele fora poupado do castigo babilônico, como eu disse, e isto é, ou seja, a invasão de Jerusalém. Eles foram poupados disso. Eles foram poupados dessa invasão. E, porém, quando a gente olha para isso, né, quando a gente olha essa invasão, a gente vê que Abacuque está sendo alertado o seguinte: olha, vocês sofrerão isso. Vocês sofrerão esse castigo, vocês sofrerão essa invasão. Mas quando eles foram poupados, Deus havia alertado que chegaria um dia em que eles de fato seriam invadidos. Deus não mais ouviria qualquer intercessão em favor do seu povo. Como aprendeu, por exemplo, o contemporâneo de Abacuque, Jeremias. Em Jeremias 7,16, quando Deus diz para Jeremias que ali não adianta clamar, porque ele não vai mais ouvir o clamor por conta do seu povo. Deus não ouviria mais.
Isso é curioso, nós pensarmos acerca disso. Assim como no tempo de Ezequias, eles clamaram e foram poupados, agora Deus está alertando que não vai adiantar clamar, que Ele não ouviria. Isso me faz lembrar o risco do pecado, o risco que o pecado tem e o risco que o pecado pode fazer de cauterizar a mente do indivíduo. A pessoa ela vai cometendo o mesmo pecado e ela insiste nesse pecado até que as consequências chegam e justamente chegam a ela como susto. A pessoa convive com o pecado e ela sabe a consequência daquele pecado, ela sabe onde aquilo vai levar, ela já ouviu na palavra acerca disso, ela já foi orientada acerca disso, e ainda assim, ela continua com aquele pecado, e quando vem a consequência disso, ela se assusta. E isso é um risco que a gente pode correr diante dessa situação, como foi para a nação de Judá, como foi para Abacuque. Por isso, a nossa oração deve ser para Deus não permitir que a nossa mente não seja enrijecida, endurecida, cauterizada, a tal forma que o pecado venha a nos cegar, de não perceber o perigo e as consequências desses pecados. E a disciplina de Deus, ela viria por meio de uma nação cuja maldade era colossal, era maldade enorme, e ele descreve as características dessa nação, aí do verso 6 até o verso de número 11. Notem, preste atenção comigo, numa coisa simples aqui. Deus diz o seguinte: eu vou trazer castigo. Isso é assustador. Se Deus falasse, eu vou trazer castigo na sua geração, isso é mais assustador ainda. Agora, se Ele diz, eu vou trazer castigo na sua geração, por meio de uma nação, que é o exemplo da maldade no mundo, isso realmente é de nos deixar com o queixo caído, boca aberta, aterrorizados. O castigo certamente viria ainda naquela geração. O avanço dos caldeus, como Deus vai dizer, pois eu que trago os caldeus, o avanço dos caldeus produzia tantos cativos como a grãos de areia. Versículo 8 e 9, que ele diz, olha o que ele diz: os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, os seus cavaleiros se espalham por toda parte, sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a árvore, que se precipitam para devorar. Olha o verso 9, todos vêm para fazer violência, estão determinados em seguir em frente, reúnem os cativos como se ajuntam areias. Ou seja, eles estavam enfatizando a forma como eles estavam avançando e como eles estavam ali fazendo nações escravas, como eles estavam acumulando e fazendo das nações que eles estavam destruindo escravas. E isso eram tantas nações, tantas pessoas, que ele está dizendo que é como grão de areia. A autoridade de outras nações seria desconsiderada. Eles não iam respeitar Judá, eles não iam respeitar Jerusalém, porque eles, o verso 10 vai dizer que eles faziam a sua própria lei, eles riam dos príncipes, para eles os príncipes eram motivo de chacota, de riso. Eles saíam apenas conquistando. Quem viesse se opor a essa nação, eles simplesmente destruíam. Judá era apenas mais uma entre as nações que sofriam em suas mãos, que sofreriam, melhor dizendo, em suas mãos. Imagina a surpresa dos judeus ao descobrir que seriam tratados como qualquer outro povo, que seriam vingados por uma nação idólatra, que seriam julgados e vingados por uma nação pior do que eles. Sabe
quando você vê gente assim se gabando da maldade? Sabe quando você vê que a pessoa, que ela faz a maldade e ainda assim ela se orgulha de fazer aquela maldade, se gaba daquilo? Quando você vê isso, você fica revoltado. Às vezes você tem vontade de esganar aquela pessoa. Você agora imagina Deus dizer assim: eu vou pegar essa pessoa mal, que se gaba da sua maldade, e vou fazer ela corrigir você. Aí você olha para Deus e Deus diz: Deus, justo ela, Senhor. Por que ela? Eu sou teu servo, Senhor. Tu vais pegar justo aquela arrogante para me disciplinar? É muita humilhação. Eu tenho certeza que muitos de nós já passamos pela experiência de sermos corrigidos por pessoas assim. Sermos disciplinados, e às vezes Deus usa pessoas assim para nos disciplinar. A surpresa estava no juízo, mas também estava na forma desse juízo e na aplicação desse juízo. Abacuque queria que Deus retirasse a maldade, retirasse tudo, mas Deus diz: olha, eu vou julgar essa maldade. Abacuque já fica assim. Mas ele diz: a forma que Deus vai fazer, eu vou usar uma nação mais cruel ainda, para julgar isso. Mas não apenas isso, mas na forma como ele vai aplicar isso. Isso nos faz refletir sobre algumas questões. Acerca da disciplina de Deus. Talvez você tenha observado que nós lemos um texto no início do nosso culto acerca da disciplina. Na nossa liturgia nós lemos um texto sobre disciplina, que é o texto de Hebreus 12. Esse é o texto mais detalhado sobre a disciplina de Deus. Lá está dito que, primeiro, Deus se entristece com aqueles que não combatem duramente o pecado. Está lá no verso 4. Ele diz que Deus se entristece daqueles que não combatem duramente o pecado. Diz também que a disciplina, ou seja, o termo grego é bem interessante que ele usa para disciplina, que é o termo paidia, que significa treinar filhos. Ou seja, essa disciplina é o resultado do amor do pai para com seus filhos, está lá do verso 5 ao 9. Ou seja, Deus disciplina ao filho que ama. A disciplina pode ser algo bom ou algo ruim. Lembra que na escola nós tínhamos várias disciplinas. Nós tínhamos matemática, português, geografia, nós tínhamos várias disciplinas. O texto fala que Deus disciplina. O texto de Hebreus nos fala que Deus ele disciplina, e a disciplina não é a mesma coisa que a justiça. Veja esse texto retirado de um livro que diz: a justiça revida, o amor disciplina. A justiça é sem misericórdia, o amor é acompanhado de misericórdia. Elas não se excluem. Todavia, justiça e amor na mesma pessoa são excludentes. Aquele a quem o Senhor ama, ele não revida com sua justiça, mas ele disciplina como prova de seu amor. É bom que você saiba disso, porque nós temos na nossa cultura esse senso de que quando uma coisa ruim está acontecendo com você, é porque você está pagando pelos seus pecados.
é uma expressão que a gente usa. Está acontecendo isso porque eu estou pagando pelos meus pecados. Mas na Bíblia isso não se encaixa. Isso não é bíblico. E por quê? Por que isso não é bíblico? Quem paga os seus pecados está recebendo justiça da parte de Deus. Significa dizer que Deus não te trata como filho. Ele trata você como réu. Esse é um motivo de grande conforto. Se nós somos disciplinados, é sinal de que somos do Senhor. E o texto também mostra para nós, o texto de Hebreus, no verso 10 e 11, que a disciplina, ela é proveitosa. Porém, ela é dolorida. Não é porque algo está nos causando dor que ele não tenha proveito. Mas o texto de Hebreus também nos mostra, do verso 12 ao 14, que a disciplina é o modo de Deus curar-nos de nossos pecados. Ela estimula a prática da santidade. A disciplina é uma maneira que Deus usa para trabalhar a nossa santidade. Mas como sabemos se estamos sendo disciplinados por Deus? Como sabemos se o que estamos passando, seja doença ou outro tipo de sofrimento, é fruto do desagrado de Deus com o nosso pecado? Como a gente pode saber disso? Eu não creio que seja fácil distinguir. Acho até que essa deve ser uma pergunta inapropriada, parecida com aquela pergunta dos discípulos lá em João capítulo 9, quando eles olham para um homem cego de nascença e eles perguntam ao Senhor: Senhor, por que esse homem é cego? Quem pecou? Foi o pai? Foi a mãe? Para que ele seja assim, quem pecou? E Jesus olha para ele e diz: nenhum. Quem pecou foi ele ou foi seus pais? Né? E aí Jesus diz: nem ele, nem seus pais. Ele nasceu assim para que fosse manifestada a glória de Deus. Nós não temos mais a palavra do Senhor nos dizendo diretamente que estamos sofrendo por causa da nossa idolatria ou qualquer outro pecado, como se fazia no Antigo Testamento, onde Deus vinha com os profetas e dizia: olha, vocês estão passando por isso por causa da idolatria de vocês ou por causa do pecado de vocês. Por isso é necessário que nós entendamos a forma como Deus nos lapida por intermédio do sofrimento, a forma como Deus trabalha em nós por intermédio do sofrimento. É verdade que os hebreus haviam sofrido por causa do Evangelho, capítulo 10, do 32 ao 34, e que agora eles estavam tropeçando em pecados. Aí Hebreus 10, 26 a 31, e do versículo 35 ao 39 fala: portanto, havia um elemento de relapso por parte desses fiéis hebreus. Assim sendo, havia dois tipos de sofrimento: era a perseguição e a corrupção. Porém, ambos os tipos de sofrimento serviam para o crescimento espiritual do povo hebreu. Portanto, queridos, se algum sofrimento presente nos levar a refletir sobre o nosso pecado e a nos aproximarmos do Senhor, então o sofrimento, seja ele qual for, seja ele uma disciplina retributiva ou não, ele já está cumprindo a sua função. Deixa eu repetir isso para vocês. Se o sofrimento presente nos leva a refletir sobre o nosso pecado e a nos aproximar do Senhor, então o sofrimento, seja ele retributivo ou não, ele já cumpriu a sua função. O sofrimento, ele tem um propósito. Nós estamos sendo despertados e lapidados por Deus. A nossa resposta à disciplina do Senhor não deve ser
a de discernir exatamente a razão dela. Diante de uma disciplina ou de um sofrimento, a primeira pergunta não é por quê, não é a razão por qual nós estamos sofrendo. Embora isso possa acontecer, Deus possa nos dizer o porquê que isso está acontecendo, Deus possa nos mostrar o porquê que nós estamos sofrendo, mas não deve ser essa a nossa prioridade. A nossa prioridade deve ser a de não menosprezar, nem fraquejar diante do sofrimento. Nós não devemos olhar para o sofrimento com menosprezo. Quando nós menosprezamos a disciplina do Senhor, quando nós podemos fazer isso? Quando nós podemos olhar para a disciplina do Senhor menosprezando ela? Nós menosprezamos a disciplina do Senhor pelo menos de duas formas, bastante distintas uma da outra. A primeira maneira de menosprezar a disciplina do Senhor vem através da insensibilidade espiritual. Isso acontece quando a gente acha, quando nós achamos que a reação diante do sofrimento, das aflições, ranger os dentes e seguir em frente. Afinal, a vida não é fácil e nós temos que demonstrar força em tais momentos. Seria semelhante àquele que, diante do sofrimento, ele vai, diante do sofrimento, ele vai seguindo, né? Os norte-americanos, né, Heber Campos Júnior diz uma frase bem interessante, ele diz que os norte-americanos têm um ditado popular que expressa esse espírito, quando ele diz o seguinte: o que não te mata, te deixa mais forte. Talvez a gente tenha até uma versão brasileira dessa expressão, né? Aquilo que não mata, engorda. Mas na verdade, essas palavras, é curioso sabermos que essas palavras, elas são de Friedrich Nietzsche, um inimigo ferrenho do cristianismo. Essas palavras, elas expressam um propósito vazio no sofrimento, sem a atuação do Senhor, uma espécie de fatalismo estoico. Ou seja, estou sofrendo, não, vamos seguindo. Nós, porém, devemos ser amolecidos, não endurecidos pelo sofrimento. A disciplina deve sensibilizar-nos e nos levar a realizar um autoexame em espírito de oração. Quando o Senhor nos disciplina, ela não deve causar em nós essa espécie de como se fosse nos formar uma casca impenetrável. Infelizmente, muitas pessoas diante do sofrimento vão se revestindo, vão criando essas cascas, que muitas vezes são mágoas, que muitas vezes são diversas situações causadas pelos sofrimentos e pelos baques da vida, como se ela disse, não, vamos seguindo, e eu não estou nem aí, quando na verdade o sofrimento deveria nos levar até Deus, para que a gente entenda o que Deus está trabalhando em nós por meio desse sofrimento. De menosprezar a disciplina do Senhor vem através da murmuração. Quando nós somos despertados à impaciência e à ingratidão nas tribulações, aí existe uma cegueira em ver a mão do Senhor nos conduzindo, mesmo em meu sofrimento. A murmuração, ela é diferente da lamentação, porque a lamentação, você se dirige a Deus com as suas queixas. A murmuração, você começa a reclamar de Deus. Perceba a diferença. Uma coisa é eu ir até Deus e apresentar as minhas queixas, outra coisa é eu reclamar de Deus por causa do meu sofrimento, eu culpar a Deus. E isso, o que acontece? Quando a gente murmura, a gente não vê que o Senhor está fazendo com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente não consegue enxergar que Deus está conduzindo a história, como Ele diz, olha, vocês vão ver uma obra tal que eu realizo. É Deus que está trazendo juízo para a nação de Israel. É Deus que está trazendo, Deus que está no controle da história. Quando assim reagimos, nós estamos sujeitos à segunda exortação trazida em Hebreus 12:5. Quanto a fraquejarmos ou desmaiarmos diante da disciplina, nós muitas vezes o fazemos quando
nos afundamos em desespero, achando que o sofrimento é maior do que a nossa resistência. Nós questionamos a nossa aflição, achando que tal sofrimento não pode ser próprio dos filhos de Deus. E a gente vê isso em alguns salmos. E assim nós damos margem à incredulidade. Percebamos que há uma linha tênue do lamento para a murmuração. A prática do salmista é um bom antídoto contra essa fraqueza que nós temos de muitas vezes querer partir para a incredulidade diante do sofrimento. O salmista diz no Salmo 42, verso 5: porque está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? E ele diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Verso 11. Então esse é um bom antídoto para dias assim. Porque está abatida a minha alma, e afirmar: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Para concluir, irmãos, Deus vai utilizar de fato uma nação para destruir a nação de Judá. Esse é um assunto delicado e difícil de entendermos. Nós veremos isso com mais detalhes na semana que vem, acerca de como Deus usará esta nação. Vejamos algumas coisas para já te prepararem para a semana que vem, para você ir refletindo aí na sua devocional semanal. Quando Deus faz isso, usa uma nação para glorificar, para destruir outra, né? Para disciplinar outra, Deus faz isso. Quando Deus faz isso, o seu nome é glorificado. Salmo 76:10 diz: até a ira humana há de louvar-te. Mas veja que o mesmo Deus que usará a nação para destruir, julgará essa nação. Nós precisamos entender a soberania de Deus guiando a história. E nós precisamos perceber que o nosso Deus, de fato, Ele está no controle de toda a história. E uma aplicação prática para as nossas vidas é percebermos que diante dos sofrimentos da vida, eles podem ser por algo que nós estamos fazendo, ou seja, consequência dos nossos pecados. Mas eles podem ser também Deus, não ser consequência do pecado, mas ser Deus usando aquele sofrimento para nos fazer mais semelhantes, mais parecidos com seu Filho. Então, diante dos sofrimentos da vida, a nossa atitude deve ser se dobrar diante do nosso Deus, se achegar a Ele e ser moldado por Ele, entendendo sempre que o nosso Deus não nos desampara, mas se Ele nos disciplina, é porque Ele nos ama.